Muitos desenvolvedores preferem notebooks para criar os seus jogos, afinal a praticidade de levar ele para qualquer lugar é um grande diferencial. Porém, para criar seus jogos é necessário que esse notebook tenha o mínimo de performance para suportar a engine. E é nessa hora que muitas pessoas não conseguem escolher um bom equipamento, por não entender muito bem de cada componente que vem dentro do seu hardware. Nesse vídeo eu vou te ajudar a escolher um bom notebook para você criar os seus jogos. Salve seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DH Dev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e eu montei esse vídeo em duas partes para ajudar vocês. Na primeira parte eu vou explicar o básico do que cada componente dentro do seu hardware, dentro do seu notebook ou seu computador, o que cada peça faz. E o que você precisa observar na hora de escolher um bom notebook ou na hora de montar o seu computador para criar os seus jogos. Mas para você que está com muita pressa e só quer ver as recomendações, pode pular para a segunda parte do vídeo, onde eu mostro alguns notebooks que eu mesmo teria e recomendaria para vocês. Processador. O processador é o cérebro do seu notebook, o núcleo onde todo o sistema é processado e desempenha um papel vital na execução de cálculos complexos que as game engines fazem. E ele é importante não só para a game engine em si, mas para todas as aplicações, inclusive para rodar os seus jogos. E hoje em dia é extremamente importante que o seu processador tenha no mínimo 4 núcleos, para ele ter um desempenho mínimo aceitável. Mas tem um detalhe muito importante: esses 4 núcleos precisam ser núcleos reais. Existem processadores que possuem, por exemplo, 4 núcleos e 8 threads. E explicando de forma simples o que seriam esses 8 threads, imagine que cada núcleo possa lidar apenas com uma linha de instrução por vez, e assim realizar apenas um trabalho. Então, seguindo essa lógica, o normal seria ter um processador com 4 núcleos e 4 threads. Afinal, cada núcleo do processador só poderia lidar com um trabalho por vez. Então seriam 4 núcleos e 4 threads. Mas com o avanço tecnológico, novos processadores surgiram e que tiveram melhorias no seu sistema de trabalho. Então esses processadores que possuem na maioria das vezes o dobro de threads dos seus núcleos, ou seja, 4 núcleos e 8 threads, 6 núcleos e 12 threads, 8 núcleos e 16 threads. Isso indica que esses núcleos, no caso desses processadores, são otimizados para lidar com 2 trabalhos por vez. Esse processador que tem 4 núcleos e 8 threads, ele não tem 8 núcleos, apesar de parecer isso quando olhamos no sistema do Windows. Ele tem apenas 4 núcleos bombados que consegue lidar com 2 trabalhos ao mesmo tempo. O ponto importante aqui é que quando você for comprar o seu processador, independente de ser notebook ou computador de mesa, sempre escolha um que tenha no mínimo 4 núcleos físicos e desconsidere esses threads. O mínimo de núcleos que um processador precisa ter atualmente para ter uma boa performance, comparado a todos os programas pesados que temos, jogos complexos, vídeos com resoluções altíssimas, para ele lidar com tudo isso, é preciso no mínimo 4 núcleos físicos, principalmente para você que vai escolher um computador para criar jogos. As game engines se beneficiam demais desses núcleos dos processadores, então nunca escolha nada abaixo de 4 núcleos. E quanto mais recente for a geração desse processador, melhor ele será. Memória RAM. A memória RAM é uma memória rápida e ela é essencial para armazenar temporariamente os dados dos programas em execução no seu sistema. E para desenvolver jogos, é crucial ter uma quantidade adequada de memória RAM para suportar os processos intensos de design e renderização. E o mínimo recomendado é de 8 GB de RAM, para um desempenho aceitável. Abaixo disso você terá dificuldades até mesmo de abrir uma game engine. Mas para uma experiência mais fluida e sem interrupções, 16 GB é o mais recomendado. Resumindo, 8 GB é o mínimo que se deve buscar para criar os seus jogos. E se você tiver condições de adquirir um de 16 GB, isso te trará muito mais tranquilidade. Armazenamento. O tipo de armazenamento também é muito importante na hora de escolher. Os SSDs oferecem velocidades de leitura e gravação significativamente mais rápidas em comparação com os
os HDs e proporcionam inicializações rápidas do sistema e tempos de carregamento muito mais curtos para os seus projetos. Então preste muita atenção, jamais compre um notebook sem um SSD hoje em dia. Ter um SSD na sua máquina faz total diferença na velocidade que o seu sistema operacional irá operar, principalmente na hora de você ligar o aparelho. Eu recomendo, se possível, você optar por um SSD como armazenamento principal para armazenar apenas o seu Windows ou o seu sistema operacional, e um HD adicional para ser usado para armazenamento de arquivos mais brutos, como as pastas dos projetos, programas, jogos, músicas, enfim, porque apesar de serem mais lentos, os HDs têm muito mais espaço de armazenamento por um preço muito menor do que os SSDs. Então a combinação ideal seria ter um SSD para o seu sistema e um HD para salvar os seus arquivos. Mas caso a sua grana esteja curta, pegue apenas com um SSD. Nunca abra mão disso em um notebook, pois se você comprar um notebook só com um HD, com o tempo seu sistema operacional vai funcionar cada vez mais lento, chegando a ser impossível de trabalhar a depender do caso, chegando a casos extremos onde você tem que esperar 2 minutos ou muito mais só para ligar o seu computador, enquanto que em notebooks com SSDs eles levam entre 15 a 30 segundos. Olha só essa diferença só para iniciar o seu computador. Placa de vídeo. Uma placa de vídeo dedicada é essencial para lidar com a renderização gráfica exigida pelos jogos, pois ela acelera o processamento de gráficos e textura, reduzindo a carga para o processador e todo o seu sistema. Ao escolher um notebook, certifique-se que ele possui uma placa de vídeo dedicada, pois isso irá garantir que a sua Game Engine possa trabalhar com jogos 2D e 3D com muito mais facilidade. Porém, caso a sua grana realmente esteja muito curta, opte por processadores que vêm com placa de vídeo integrada pelo menos. E aqui vai uma dica extra para você que é extremamente leigo e não entende nada do que essas peças fazem. Você pode usar como referência notebooks que conseguem rodar jogos. Que fique bem claro que fazer isso não é o ideal, mas pode te ajudar a decidir por algo melhor se você não tem conhecimento algum e acabar evitando de comprar um notebook que vai ser uma baita fria para você. Então, se você está com muita dúvida, faça uma pesquisa por reviews desses notebooks que você quer comprar e que mostrem eles rodando jogos, de preferência jogos 3D. Se esse notebook que você quer comprar tiver muita dificuldade para rodar um jogo 3D, pode ser um mau indicativo, mas se ele rodar tranquilamente com taxas de FPS aceitáveis, aí pode ser uma boa escolha para você. E novamente, é óbvio que comprar um notebook apenas observando a sua performance em jogos não é o ideal para você que quer desenvolver jogos, porque cada jogo tem sua configuração de resolução, de gráfico, tem jogos que são mais otimizados e menos otimizados, e tudo isso impacta na performance. E em casos extremos pode ser que a culpa nem seja do próprio notebook em si, mas se você é extremamente leigo e realmente não entende nada, esse pode ser um bom parâmetro para você. Porém, o que eu recomendo de fato é você olhar peça por peça, ou pelo menos estudar para entender um pouco mais sobre o que elas fazem, e assim você vai conseguir por conta própria fazer boas escolhas e realizar boas compras. E para você que quer comprar um equipamento para usar a Unity em específico, o ideal é que o seu notebook tenha no mínimo 8 GB de RAM, um SSD para o sistema e uma placa de vídeo preferencialmente dedicada, ou pelo menos que venha integrada no processador, como por exemplo alguns processadores da AMD entregam. No mais, galera, fiquem agora com alguns notebooks interessantes que eu acredito ser boas escolhas para você aí que quer criar os seus jogos. E lembrando que os preços e as disponibilidades desses notebooks que eu vou recomendar agora podem variar aí a depender de quando você vai assistir esse vídeo. E também eu vou deixar o link de todos os notebooks que serão citados aqui embaixo na descrição do vídeo para você conferir depois. Na faixa entre os R$2.000 a R$3.000 tem dois notebooks que acredito ser muito interessante para desenvolver jogos na Unity. O mais barato deles é o Asus VivoBook M1502IA com a versão de processador Ryzen 5 4600H. Acredito ser o notebook mais em conta possível, mas que tem o mínimo necessário para você rodar a Unity sem se incomodar tanto. Abaixo dessas configurações dele, eu já acredito que você terá muita dor de cabeça e vai se estressar demais na hora de criar os seus jogos. O que interessa para nós aqui é esse processador Ryzen 5 4600H, que já vem com 6 núcleos e 12 threads, ou seja, ele possui 2 núcleos a mais do que o recomendado, e isso é muito
bom para dar uma folga para todo o sistema. E também já possui meio que uma placa de vídeo já integrada ao processador, o AMD Radeon Graphics, que não é a placa mais poderosa do mundo, mas vai ajudar demais a Game Engine processar e renderizar todo o sistema dos seus jogos com mais tranquilidade. E os outros dois pontos importantes para nós aqui é que ele também já vem com uma memória RAM de 8 GB, que é o mínimo recomendado, e um SSD de 256 GB, que acaba sendo um pouco apertado, mas que você consegue gerenciar ali, deixando um pouco de espaço para o seu sistema e para alguns arquivos para você armazenar no seu notebook. E na data que eu estou gravando esse vídeo, ele está saindo por aproximadamente R$ 2.350 aqui na Amazon. É um preço, na minha opinião, ok para o que ele está oferecendo, principalmente quando comparamos com outros notebooks concorrentes que acabam entregando muito menos e cobrando às vezes até R$ 3.000. Então esse notebook é uma boa escolha para você que está com a grana muito curta. Porém, existe uma versão desse mesmo notebook um pouco melhor, que é a versão dele que traz um processador Ryzen 7 4600H e com 16 GB de memória RAM. Se você tem mais grana para investir, eu recomendaria essa versão, pois ele te dará muito mais tranquilidade na hora de criar seus jogos por oferecer um processador mais potente e também o dobro de memória RAM necessária. Essa versão está saindo na data de gravação desse vídeo por aproximadamente R$ 2.860. Resumindo, se você está com a grana curta, vai da versão mais básica, mas se você pode investir um pouco mais, compre essa segunda opção que é muito mais completa. Agora, pulando para um notebook e uma faixa de preço mais intermediária, temos o Acer Nitro 5, que vem com um processador Ryzen 5, 8 GB de memória RAM, mas os diferenciais aqui é que ele vem com SSD de 512 GB, o que te dará um pouco mais de conforto no seu armazenamento. E o principal é que aqui já conseguimos uma placa de vídeo dedicada apenas para a renderização dos seus jogos, e nesse caso é uma RTX 3050. E isso faz um grande diferencial, galera, na hora de rodar a sua Game Engine, principalmente para quem cria jogos 3D, quem faz modelagem 3D ou pretende fazer. Uma placa de vídeo dedicada, por mais de entrada que ela seja, reduz a sobrecarga do processador e melhora todo o sistema. Esse notebook está saindo por aproximadamente R$ 4.500. E acima dos R$ 5.000, com certeza você encontra as melhores opções. E notebooks que vão te permitir trabalhar muito mais tranquilamente durante muitos anos, até que eles comecem a ficar mais lentos para rodar aí os programas futuros. Então acaba levando um pouco mais de tempo para isso acontecer. Eu já considero uma grana bem alta aqui, mas se você quer investir em notebooks nessa faixa de preço, além de você observar todos os requisitos anteriores, jamais abra mão de ter uma placa de vídeo dedicada. Nessa faixa de preço não compensa você pensar em placa de vídeo integrada no processador. Aqui é praticamente obrigatório ter uma placa de vídeo dedicada apenas para fazer a renderização dos seus jogos. E um outro cuidado que você precisa ter é que existem muitos notebooks acima de 5.000 que cobram puramente pela sua estética e que acabam entregando uma performance, acredite se quiser, inferior aos notebooks que eu recomendei anteriormente com preços mais em conta. E agora algumas recomendações para você acima dos R$ 5.000. Primeiramente seria a versão melhorada do Acer Nitro 5 que eu indiquei anteriormente, mas nessa versão ele vem com 16 GB de memória RAM, a placa de vídeo dedicada é a RTX 3050, mas traz uma tela melhorada, sendo um IPS de 144 Hz, saindo aproximadamente por R$ 5.560. Outra opção seria o notebook gamer da Lenovo, que vem com 16 GB de memória RAM, um SSD e uma placa de vídeo dedicada também, mas essa aqui no caso é uma RTX 2050, que é uma geração anterior da placa de vídeo do notebook anterior, ou seja, essa placa é um pouquinho inferior à do Acer Nitro 5. Esse notebook da Lenovo está saindo por aproximadamente R$ 5.500 também. Na minha opinião aqui, por pouca diferença de preço, compensaria você pegar o Acer Nitro 5, afinal ele vem com a placa de vídeo mais atual. E por fim, a versão mais parruda do Acer Nitro 5, que vem com processador de 12ª geração, placa de vídeo 3050 Ti, um pouco mais superior do que a 3050, 16 GB de memória RAM, SSD de geração mais atual, enfim,
Esse é sem dúvidas o melhor notebook dentre os que eu recomendei nesse vídeo, mas aqui você já começa a pagar muito mais por detalhes do que por performance em si. Esse último notebook está saindo por aproximadamente R$ 6.995. Acima dos R$ 5.000 com certeza você encontra as melhores opções para notebooks quando pensamos em desenvolver jogos, e são notebooks que vão te permitir trabalhar por muito mais tempo tranquilamente. Então galera, muito cuidado na hora de você comprar notebooks acima de R$ 5.000, como eu mencionei anteriormente, porque reforçando, existem alguns notebooks nessa faixa de preço que te cobram muito mais pela estética premium dele do que de fato pela performance que ele vai te entregar na prática. E para quem trabalha com desenvolvimento de jogos, seja fazendo modelagem 3D ou desenvolvendo os próprios jogos, nós precisamos olhar especificamente na performance do hardware e deixar um pouco esse lado estético de lado. Por isso que nesse vídeo eu não analisei teclado, tipo de tela, construção, bateria, porque são muitos outros detalhes que acabam dificultando para quem é mais leigo tomar as suas decisões, que às vezes só quer um equipamento ali para começar de fato a criar os seus primeiros jogos. Então nesse vídeo eu quis trazer mais o que você realmente precisa olhar na parte de performance nos seus computadores, seja de mesa ou seja um notebook que você quer adquirir. Você vai precisar olhar esses detalhes que eu apontei nesse vídeo. Logicamente, se você ficar com dúvida entre dois notebooks, assiste a review deles e faz um comparativo no todo, o que mais vai te agradar pela faixa de preço que você quer pagar, né? Eu vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição desse vídeo, e comprando por esses links você ajuda demais o meu canal e fortalece para que eu consiga trazer cada vez mais vídeos de qualidade para ajudar vocês. Eu espero ter te ajudado de verdade. Eu vou ficando por aqui, fica com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.